Você anotou, da Nina? Ok. Não, tá não. O Rafael já está aqui, não. Ok, deputado, ok, secretário. Mais uma vez, em nome do Gabinete Digital do deputado Lima, agradecer a presença do secretário Rafael Fontelli. Já estamos ao vivo pelas páginas do Facebook. Então, boa tarde, secretário, boa tarde a todos os internautas, aí que nos acompanham pelas nossas redes sociais. E agora, em tempo de pandemia, e do isolamento social, nós temos intensificado mais aí as nossas lives. Agora, já nesse período, essa já é a 7ª live, e fazendo aí, secretário, é um link através das nossas páginas do Facebook, também é do Partido dos Trabalhadores, e às vezes os próprios convidados também transmitem através das suas páginas. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, lhe agradecer pela presença, dizer que as nossas lives, nós temos tratado a crise, o impacto da crise na saúde, o impacto da crise na própria sobrevivência das pessoas, intensificamos, inclusive, uma atuação de apoio ao cadastro das pessoas no auxílio emergencial, e estamos tratando também a questão do impacto na economia, Então, a ideia hoje é de convidar aqui o secretário Rafael Fonteles, secretário da Fazenda do Estado do Piauí, era para tratar principalmente o impacto da pandemia do coronavírus nas finanças pública e privada do nosso Estado. Boa tarde, secretário. Você nos ouve e nos vê? Boa tarde, deputado Lima. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os amigos aí do Facebook que estão recebendo esse vídeo, essa live aí com essa entrevista. E estamos à disposição para esclarecer as ações do governo do Estado, especificamente com relação à área da economia, à área tributária, nesse momento tão desafiador, não só para a questão da saúde pública, que é a mais importante, salvar vidas, mas também nessa questão dos impactos econômicos que já são constatados que é a maior crise econômica da história da humanidade, pelo menos na história contemporânea, é a maior crise, maior do que a crise de 1929, que é chamada de Grande Depressão. Qualquer indicador já demonstra isso. Ok, mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de apresentar aqui o nosso convidado, o Rafael Tarja Fonteles. Ele é matemático, formado pela Universidade Federal do Piauí e mestre pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Atuou como professor do Instituto Dom Barreto, é fundador do Grupo Educacional SEV e da Econométrica Investimentos, é presidente do Conselho Nacional de Secretário de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação dos Estados e Distrito Federal, CONCEFAZ. Então, desde 2015, o secretário Rafael Fonteles está à frente da Secretaria da Fazenda do nosso Estado. Então, esse aqui é um currículo resumido do nosso secretário. Secretário Rafael, entrando diretamente aqui, as nossas perguntas foram estruturadas a partir de sugestões da nossa assessoria, também dos nossos seguidores nas redes sociais e também em diálogo com a sua equipe de assessoria. Mas o cidadão Rafael Fonteles, em tempo de pandemia e isolamento, qual é a sua rotina atualmente, secretário? Secretário Rafael, você nos ouve? Secretário?
Falei. Secretário Rafael, você nos ouve? Oi? Secretário? A internet aqui está péssima, viu? Quase que eu não consigo fechar. Deixa eu ver aqui no Facebook. Secretário Rafael, ouve? Deu um problema aqui na internet, eu acredito. Tá ok? Agora tá ouvindo? Ok. Só está na posição... Tem que botar na posição horizontal aí, né? Aí, ok. Bom, então, acho que você ouviu a nossa pergunta ou não? Não. A internet tem dessas A coisas. De vez em quando ela nos deixa. na hora que... Não, o problema foi aqui. O problema foi aqui mesmo. Eu ouvi na hora que você estava falando da apresentação. Aí você terminou e já fez a primeira pergunta. Mas eu não peguei a primeira pergunta, não. Qual é a rotina do secretário Rafael Fonteles, né, em tempo de pandemia e de isolamento social? A rotina é basicamente em casa, a maior parte do tempo, fazendo um sem número de videoconferências, mas eu voltei aí a Cefaz, pelo menos 3 vezes a semana, mais ali no final da manhã, para também conceder algumas entrevistas e algumas breves reuniões com os diretores da Secretaria de Fazenda. Basicamente, a rotina, as reuniões foram substituídas por muitas videoconferências. Parece que eu estava brincando lá no plenário da Assembleia, até sugerindo ao presidente Temer que nós fizéssemos o plenário virtual, porque, às vezes, em determinadas sessões da Assembleia, era uma luta para reunir 16, 18, quando exigia quórum qualificado. E agora, nas sessões da Assembleia, tem 28, 29, na maioria das vezes tem 30. Eu digo, presidente, acho que pelo menos uma saída para, às vezes, a dificuldade de manter os deputados Agora a internet sua está falhando. Deputado, não estou ouvindo. Como é que ela está repercutindo sobre a economia do nosso Estado, né? Como a vida das pessoas, dos empresários, do segmento produtivo, dos prestadores de serviço, dos gestores. Como que ela está repercutindo sobre a economia do nosso Estado? Bom, então, estão ouvindo bem? A sua imagem estava falhando aqui. Estou ouvindo. Ok. Eu espero que estejam todos acompanhando. De fato, essa crise, como eu falei no início, deputado, por qualquer critério, ela já é a maior crise da história contemporânea da humanidade. Se você pegar no critério da intensidade dos pedidos de desemprego, se você olhar pelos critérios do mercado financeiro, da perda do valor dos ativos, se você olhar pela queda da atividade industrial. Então, por qualquer critério que você avalie, essa é, de fato, a maior crise econômica da nossa história. Então, isso, digamos assim, a imagem dessa crise tem várias facetas, né? Tem vários aspectos. Então, a parte mais dramática, obviamente, tirando a parte da crise sanitária, que realmente leva ao colapso dos hospitais e termina morrendo mais gente do que o esperado, por falta também de leitos hospitalares. Mas a outra imagem mais negativa dessa crise é, de fato, com o fim da atividade econômica, o aumento, né, do desemprego. Então, realmente, os dados que a gente já tem de outros países, e no caso do Brasil começa a acontecer com muita força, um número muito grande de pessoas perdendo o emprego e mesmo aquelas subempregadas perdendo a chance de fazer a sua renda com trabalhos autônomos, né? Então, essa é uma crise muito forte. Do lado das empresas, o principal ponto, obviamente, é que elas ficam impedidas de manter as suas receitas, seja porque a população não vai consumir, por medo da crise sanitária, ou pelo próprio impedimento que é feito pelo poder público, querendo evitar o colapso do sistema de saúde, decreta-se, portanto, o isolamento
social e a paralisação por 1, 2 ou 3 meses de muitas atividades econômicas. E, por fim, o outro impacto muito forte é no ente público, nos entes públicos, basicamente, principalmente estados e municípios que não podem se financiar. Portanto, se a atividade econômica diminuiu, há a perda das receitas e começa a colocar em xeque o funcionamento dos serviços públicos, que são essenciais nesse momento. Ora, se o Estado já tem um papel importante em momentos de normalidade, você imagina num momento de guerra, o papel do Estado, né, como organizador, né, da atividade econômica, como distribuidor, obviamente, de renda, de alocação de recursos, ele fica mais fundamental ainda. Então, esse risco começa a aparecer também, por isso a nossa luta no Concefaz, para que essas perdas de arrecadação dos entes subnacionais sejam feitas imediatamente, porque os estados, diferentes de todos esses problemas, ficam realmente a cargo, a solução principal fica a cargo da União, do governo federal, que pode se endividar para ajudar trabalhadores, ajudar empresas e ajudar os entes subnacionais. Na sua avaliação, o impacto é mais na iniciativa privada ou mais no setor público, secretário? No primeiro momento, é maior na iniciativa privada, sem dúvida. Porque o setor público, algumas das receitas, elas são preservadas e, o principal, o ente público tem a capacidade de se endividar. Ocorre que, no caso brasileiro, está havendo um litígio, digamos assim, entre estados e municípios e o governo federal, que não quer, digamos assim, bancar essa conta da perda de arrecadação. Mas, pelo menos parcialmente, essa receita será recomposta. Espero que essa semana o Senado Federal, amanhã ou até sábado, avance no acordo aí junto com o Ministério da Economia. Não vai ser o que os estados precisam, mas vai ter uma recomposição. Então, acho que, num primeiro momento, o impacto é maior, sim, no setor privado. Por isso que o setor público termina sofrendo as consequências, né? Caiu um pouco a rede. Caindo. Você está me ouvindo, Cristiane? Estou, deputado. Estava tentando voltar aqui a conexão. voltou. Eu não sei se ouviram o que eu falei. Ouviram o que eu falei? Ouvimos, até vimos. Você espera que nessa semana o Senado vote as medidas? Vote as medidas para ver essa recomposição, ainda que parcial. E por isso que eu acredito que o impacto ele é maior no setor privado do que no setor público. Porque o setor público, no caso a União, tem condição de se endividar e fazer essa travessia. Por isso que a responsabilidade é da União para ajudar trabalhadores e empresas. Qual é o tamanho do impacto hoje já nas finanças do estado do Piauí e, digamos, até projetando para os municípios de uma forma geral, né? Então, quanto é esse impacto até hoje? Bom, com relação às receitas próprias, que é basicamente o ICMS, o Estado, basicamente, ele tem duas grandes fontes de receita. O FPE, que é em torno de 45% da nossa receita, e o ICMS, que dentro desses 55% é 50%, ou seja, ele é praticamente 90% da arrecadação própria, tirando as transferências da União. Então, esse ICMS já tem, estamos terminando o mês amanhã, tem um impacto de mais de 30%, podemos chegar a 35%, a queda em relação a abril de 2019. E para o mês de maio, uma queda ainda maior, porque o mês de maio vai refletir o mês de abril, que foi onde a atividade econômica foi mais impactada ainda, mais do que março. Então, essa é uma grave perda, uma grande perda. Com relação ao FPE, já tem a medida provisória que garante a recomposição nominal. Quando eu digo que há recomposição nominal, tem que ficar claro que aquele orçamento previsto ele não vai ser alcançado. Eu vou apenas repetir a receita de 19 no FPE.
E, no caso do ICMS, nem isso. Teremos a garantia. Mesmo que o Senado aprove, não vai ser a recuperação total da receita própria. Então, isso realmente acende um sinal de alerta para que o governo, por um lado, faça medidas de contingenciamento onde não é essencial, então, tirando aí saúde pública, segurança e assistência social, tudo mais terá que sofrer contingenciamento no custeio da máquina. E, ao mesmo tempo, lutar junto ao governo federal para, já que não vai haver a compensação total, que haja suspensão do pagamento de dívidas e suspensão do pagamento de precatórios no ano de 2020. Na sua avaliação, os municípios, o impacto é tão grande quanto o Estado ou é menor para alguns ou é a mesma coisa para outros? Qual é a sua avaliação? Para os pequenos municípios, deputado, eles que dependem basicamente do FPM, o impacto é menor porque o FPM será recomposto a valores de 19. Claro que vai haver dificuldade, porque esses municípios estavam esperando um aumento de receita, com o aumento do FPE. Então, eles, no máximo, terão o FPE de 2019, o FPM de 2019. Mas, para os municípios maiores, a perda é muito significativa também no ISS e também na cota parte do ICMS, porque 25% do ICMS vai para os municípios, sendo que a maior parte fica concentrada nas grandes cidades que têm uma atividade econômica mais desenvolvida. Então, os municípios menores sofrem uma perda menor de arrecadação, mas ainda existe uma perda significativa, fora o aumento de despesa na área de saúde pública, que boa parte desse atendimento é feito pelo poder público, então eles sofrem por causa desses dois motivos, mas nas cidades maiores o dano é ainda maior, porque você tem uma dependência maior do ICMS e do ISS, que serão recompostos, como eu disse anteriormente, apenas parcialmente. Essas medidas de recomposição dessas receitas que estão sendo tratadas, inclusive com o apoio do Concerfaz a nível de governo federal e também discutido no Congresso Nacional. Elas estão dentro daquilo que os estados, as negociações estão acontecendo dentro daquilo que os estados acreditam que é razoável, ou elas estão aquém ou a mais do que estavam aguardando? Nesse exato momento, deputado Lima, o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, está fechando o texto que ele vai apresentar amanhã, 10 horas da manhã. Ele está tentando fazer o acordo entre Câmara, Senado, Ministério da Economia, governadores e prefeitos, né? Ele está com esse papel e esperamos que ele tenha êxito. De fato, não vai ser aquilo que os estados almejaram ou pediram, né, no começo, e é o que a gente acha necessário. Mas deve-se chegar a um meio termo, uma recomposição não de 6 meses, de 4 meses apenas, é o que está tendendo a ser colocado. O governo federal queria 3 meses, a Câmara aprovou 6, deve ficar em 4. E deve ficar um valor fixo, baseado aí em 30% de arrecadação, de perda. Não pode ser que a perda média seja de 30%, mas pode ser que seja mais, porque ninguém sabe quanto tempo vai demorar até atingir o pico da pandemia e até diminuir sistematicamente esse pico, como já começou a acontecer na Espanha e na Itália, por exemplo, que ainda estão tendo muitas mortes diárias, mas menos da metade do pico, digamos assim, que teve ali no início de abril. Então, a gente vai ficar numa dependência de saber se esse recurso será suficiente ou não. Nada impede que, num segundo momento, tenha um segundo pacote. A gente acha que esse pacote deveria ser maior para evitar que o segundo pacote venha depois do colapso de alguns estados e municípios. Então, de fato, não vai ficar como os estados pediram em suas cartas, deve ficar um meio termo entre o que a União ofereceu e o que os estados pediram. Com relação à suspensão das dívidas, há uma incógnita. Já está acordada a suspensão das dívidas com Caixa e BNDES. Com relação a Banco do Brasil e bancos internacionais, isso deve estar sendo decidido de hoje para amanhã.
se vai ter acordo ou não. Houve uma mensagem ontem do presidente Davi para alguns senadores, sinalizando que isso poderia ser possível, mas não é nada concreto ainda. Porque não adianta também o Senado aprovar algo que vai ser vetado pelo presidente da República. Então, o mais importante é que isso, a ajuda que tiver, seja aprovada já essa semana e depois novas batalhas iremos travar para conseguir os recursos mínimos para funcionar o serviço público nesse momento tão essencial do Estado na sociedade. Como diz o Raul Seixas, eu dizia, né? É de batalha que se vive a vida. Nessas negociações, se não vier esse socorro, que outras medidas os estados e municípios estão começando a discutir? Não, se não viesse nada, deputado, o colapso já estaria acontecendo nos meses agora, de maio, junho, julho. Mas certamente, como eu disse, vai vir, não sei se na intensidade necessária. As outras medidas, com relação à recomposição de receitas, com relação a equilíbrio fiscal, basicamente aquilo que eu falei antes, é o contingenciamento daquilo que não é essencial. Então, de novo, revisar todos aqueles contratos do custeio da máquina, não é? Que não são essenciais nesse momento, e fazer a suspensão ou a redução parcial. Isso ajuda, não é, justamente a se ganhar tempo para que esse socorro chegue, seja ele de uma vez ou seja ele em etapas. Então, essa é uma medida muito importante. Do ponto de vista da assistência às pessoas, né, o Estado, como eu coloquei, a prioridade é o funcionamento do serviço público. O Estado não pode falhar nesse momento em saúde pública, não pode falhar em segurança pública, não pode deixar de pagar o salário dos funcionários públicos de forma geral, e também tem que fazer alguma parte no sentido de assistir as populações mais carentes. É claro que está tendo essa ajuda federal, que é fundamental, é a principal medida, é entregar o dinheiro direto na ponta para as milhões de pessoas. Essa é a principal política pública nesse momento de crise. E o papel de estados e municípios é tentar complementar isso, ajudar na busca ativa para que mais pessoas sejam beneficiadas no seu município, no seu estado, e, eventualmente, também complementar com ajudas, principalmente de alimentação, né, para essas populações, para que a gente atravesse, pelo menos, sem o flagelo da fome nesse momento. Né? Mas, como disse anteriormente, as principais medidas possíveis para a recuperação da economia ou para impedir uma tragédia maior de fome e de perda de renda é o governo federal que tem que fazer, porque ele pode se endividar. Estados e municípios não podem fazê-lo. A legislação brasileira não permite. Então, como a americana, por exemplo, permite. A Federação Brasileira não permite. Então, tudo fica a cargo da União. E nós também, do lado das micro e pequenas empresas... podem se endividar aqui, as unidades federativas não podem. Não é? Apenas com o autorizo da União, com o aval da União. E é uma burocracia terrível, né? Então, o que pode acontecer é realmente a União ela se endivida, porque ela capta isso normalmente com títulos públicos federais. Então, ela aumenta o seu endividamento, que já vinha aumentando nos últimos anos, ela vai ter que aumentar um pouco mais, deve chegar a 100% do PIB, estava em 79, 80, vai a 100, mas esse não é o maior problema. O maior problema é se você tivesse uma crise de liquidez em que não pudesse as pessoas terem sua renda preservada em parte, as empresas preservarem pelo menos a maior parte dos trabalhadores, aí sim você teria realmente um problema muito maior. Então, é melhor o endividamento e depois ver como solucionar esse endividamento. E esse é um tema, deputado, que vai ser discutido depois, né? Como é que eu vou solucionar esse endividamento? Aí vai ter várias maneiras de fazer, né? Mas a questão tributária vai ter que ser levantada. Por exemplo, a questão também
de você tentar mecanismos para alongar essa dívida no tempo, né, para você fazer algumas reformas microeconômicas, como a reforma tributária. Então, assim, várias coisas terão que ser feitas. Mas é um assunto para o próximo momento. Nesse momento, tem que se garantir, não tem que se preocupar com o endividamento, e é fazer pacotes amplos. Só para você ter uma ideia, países como Japão, Inglaterra, Espanha estão fazendo pacotes de 20% do PIB. E o Brasil não chegou a 7% do PIB ainda, por exemplo. Então, o pacote aqui ainda está muito aquém da necessidade do país. Você falava aí na possibilidade da suspensão, já houve uma autorização para a suspensão do pagamento das dívidas a nível nacional, dos agentes financeiros nacional. E há uma discussão a nível da possibilidade de suspensão a nível internacional. Qual é o impacto que isso tem a nível a suspensão da dívida a nível nacional e a nível internacional? Qual é o impacto que isso daria mês ou ano para o governo do Piauí? O Piauí paga em torno de 50 milhões mensais, 50 a 55 milhões mensais, com dívidas com amortização e juros, né? O Piauí não tem dívida com a União, é bom que se diga, só 2 estados não têm dívida com a União, o Piauí é um deles, mas tem dívidas com bancos. Metade desse valor, deputado, é com bancos federais, Caixa, Banco do Brasil e BNDES. E a outra metade é com bancos internacionais, Banco Mundial e Banco Interamericano, principalmente. Então, é mais ou menos esse o serviço da dívida que o Estado do Piauí tem atualmente. Acho que seu telefone está... O microfone está desligado, deputado. Desculpa. Desde a semana passada que nós discutimos na Assembleia o autorizo para operações de crédito do governo do Estado. Então, quais são as principais operações e os valores e com que finalidade esses recursos estão sendo pleiteados? Então, eu queria que você... Muito importante a pergunta. De fato, nós encaminhamos para a Assembleia no ano passado e agora outras mensagens relativas a operações de crédito. Eu posso separar essas operações em 3 grupos, né? 2 delas são operações com organismos multilaterais, internacionais, que nós já temos outras operações em andamento, que é uma com o Banco Mundial, um aditivo com o Banco Mundial, e uma com o Banco Interamericano. Essas operações com bancos internacionais são bem demoradas. Elas não são operações rápidas. Então, a gente tem que fazer o trabalho todo ao longo de um ano inteiro para contratar no ano seguinte. Então, você tem 2 operações, uma de 100 milhões de dólares e outra de 118 milhões de dólares, que tem uma série de finalidades, mas basicamente no sentido, né, como das outras operações, de combater, não é, as consequências dessa crise econômica, principalmente nas populações menos favorecidas. Então, você tem diversas ações aí elencadas para ajudar as populações do campo, você tem também na área da saúde, você também tem na área da agricultura, na área do meio ambiente. Então, uma série, não é, de objetos, componentes dessas 2 operações. E, como eu disse, são operações mais demoradas, mas a gente tem que dar o primeiro passo, e o primeiro passo é a autorização da Assembleia. Outras operações são com bancos nacionais. Uma com o Banco do Brasil, de R$1 bilhão, e uma com o BRB, de apenas 83 milhões de reais. Essas operações, basicamente, para investimentos em saúde e investimentos em infraestrutura. Então, essas têm probabilidade de serem contratadas logo agora, nesse semestre. Porque a do BRB é sem aval da União, então a burocracia é bem menor, e a do Banco do Brasil, já temos expertise em contratar com bancos federais, só depende, obviamente, da capacidade de pagamento do Piauí, que nós temos essa capacidade de pagamento e de endividamento para receber o aval da União.
Então, num primeiro momento, são recursos para investimento em saúde. Tamanho, deputado, todo liberal vira keynesiano. Então, mesmo quem não era keynesiano passa a ser. Até o governo federal anunciou o programa Pro Brasil. Eu, inclusive, elogiei numa entrevista na televisão, que representa uma mudança de posicionamento do governo federal importante, de lançar obras estruturantes. Esse, sim, é o papel do Estado no momento de uma crise. Foi assim em 1929, foi assim no pós-guerra, foi assim em 2008. Em todos os países do mundo é a mesma ferramenta que se usa. Ou seja, o Estado sai na frente com o investimento público. E depois vem o investimento privado. Então, não é que o investimento público ele tem que ser maior do que o investimento privado. É que ele tem que sair na frente. É ele que vai gerando a confiança, vai girando a economia. Claro, sem descuidar, obviamente, do equilíbrio fiscal. Mas dá para fazer as duas coisas perfeitamente. E outro ponto, outro conjunto de empréstimos que já foram aprovados no ano passado com bancos privados. É uma novidade, mas, como nós falamos na época, com bancos privados, tendo a securitização aprovada, ela pode permitir prazos maiores e taxas menores e burocracias menores. Então, essa também é uma tentativa que nós estamos, desde o início do ano, tentando viabilizar para também contratar logo. Então, assim, basicamente, a gente deve ter uma dessas duas operações sendo feitas, de 1 bilhão ou 1,5 bilhão, com um banco federal ou com um banco privado, isso para agora, para o curto prazo. As operações com bancos internacionais devem demorar 6 meses a 1 ano, no mínimo, para serem aprovadas, porque tem um trânsito longo. Então, a gente já está pensando no ano que vem, não é? E as operações, a operação menor, ela também deve ser feita logo, de 83 bilhões. Então, é basicamente isso. Nós estamos com essa estratégia de atuar nas 3 frentes, porque não sabemos exatamente qual o limite, por isso que as operações são até 1 bilhão, até 1,5 bilhão. Por que se coloca assim? Porque hoje a gente não sabe se quando faz um pleito no Ministério da Economia, qual é o limite disponível. Esse limite ele muda, ele varia com o tempo. E está a cargo do Conselho Monetário Nacional nas suas reuniões periódicas, bimestrais, trimestrais. Então, a gente não pode esperar. E tem que fazer as propostas, caminhar e aqui sair primeiro, usar corretamente no investimento público, seja na área da saúde, seja na área da segurança, seja na área da infraestrutura. Tem o plano A, o plano B, o plano C. Secretário, a gente ouve da oposição, na imprensa, na Assembleia, de que o Piauí está exagerando na tomada de financiamento, que o Piauí não tem capacidade de liquidar essas operações. Isso procede ou não? O que o senhor tem a dizer isso para não quem procede. está nos redes Não sociais? procede. Eu acho que a preocupação, deputado, da oposição é legítima. Toda vez que você fala em endividamento, você tem que se preocupar, sim. Se pode se endividar e se tem condição de pagar, ok? Mas o argumento que desfaz essa preocupação é muito simples. Primeiro, esses limites de endividamento e de pagamento, quem define não é o Estado do Piauí, não é o governador do Estado, não é nem a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela autoriza, ela é essencial para permitir isso, essa autorização, mas a prova dos 9, final, a etapa final, quem determina é o Senado Federal, com a sua resolução que diz os limites, e o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, quando estabelece as condições e os limites. Então, por exemplo, só um exemplo de limite. O Estado só pode se endividar, ter uma operação de crédito, se a sua dívida for menor do que 200% da sua receita. Bom, o Estado do Piauí está hoje com menos de 50% desse indicador, cujo limite é 200%. Então, o Estado do Piauí pode se endividar. Por sinal, é um dos 10 menos endividados, é o Estado do Piauí. Segundo, capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento vai ver se a gente tem condição de, no orçamento
de cada ano, suportar aquelas parcelas da amortização e dos juros, quando for pagar. Bom, primeiro quem faz a avaliação é quem vai emprestar. Qualquer banco só empresta, todo mundo que já pegou um empréstimo no banco, seja pessoa física ou pessoa jurídica, sabe que é feita toda uma análise da capacidade daquele tomador de empréstimo pagar. Mas não é só o banco que analisa. A Secretaria do Tesouro Nacional, o Ministério da Economia, tem critérios rigorosos para permitir o aval dela ou até permitir o endividamento sem aval. Terceiro, tem uma resolução do Senado que determina quanto cada estado pode pegar de empréstimo por ano. É 16% da sua receita corrente líquida, então isso daria para o Piauí 1 bilhão e 600, aproximadamente. Por isso que eu disse que são esses empréstimos todos, se você somar, dá mais de 3 bilhões. Porém, não é tudo para um ano só. A gente está pensando em 2020, 2021, 2022, que é o mandato do governador Wellington Dias. Então, tem um limite anual permitido. Outro, o limite de pagamento. Se faz a conta de quanto pode ser comprometido a receita para pagamento em cada ano. O estado do Piauí tem muita folga nisso. Então, obviamente, que quando você vê todas as operações ao mesmo tempo, de fato, se elas forem contratadas todas juntas, elas fossem contratadas todas ao mesmo tempo, poderia gerar algum impedimento em algum desses limites. Mas não é o caso. Nosso planejamento envolve 2020, 2021 e 2022. Só que a gente já fez a operação de crédito do Estado do Piauí que demorou 3 anos. Foi gestada num governo. Teve a operação de crédito que foi gestada no segundo governo Wellington Dias, que foi concretizada no governo Wilson Martins. Teve a operação que foi gestada no governo Wilson Martins e foi concretizada no terceiro governo do Wellington Dias. E teve a operação que foi gestada no terceiro mandato e está sendo concretizada no quarto. Então, é assim, dado a burocracia, que comprova a seriedade do processo, ela passa por um sem número de instâncias, né? Portanto, uma contratação de uma operação de crédito é motivo de orgulho, de vitória, de coisas boas para a população piauiense, que vão ter investimentos realizados e não vão esperar mais alguns anos para ter investimentos importantes na área da saúde pública, da segurança pública, das rodovias, da segurança hídrica, né? Todos temas importantes para a população e que, se o Estado fosse esperar fazer com recursos próprios, ia demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Por que não antecipar esse investimento para a população se o Estado do Piauí tem capacidade de endividamento e capacidade de pagamento? Repetindo, são muitas operações, a gente entende a preocupação dos deputados de oposição, dos deputados da base, do Tribunal de Contas do Estado, de todos os órgãos de controle, para saber como vai ser aplicado esse recurso. É um questionamento justo, saber como vai ser a sequência. E nós estamos sendo transparentes. Nós estamos realmente, no caso dos empréstimos internos, atuando com as duas possibilidades, empréstimo com o Banco Federal ou empréstimo com o banco privado, ou um em um ano e outro no ano seguinte. E o empréstimo com bancos internacionais é realmente muito lento. É plantar a semente agora para realmente colher no próximo ano. Secretário, estamos recebendo mensagem aqui de vários municípios do estado, e aqui de Teresina também, de internautas, que nos acompanham. Então, não dá para registrar todo, vou aqui registrar aqui o secretário Herbert Buenos Aires, da Agricultura Familiar, mandando um abraço, desejando boa sorte. A Edinalva, que é presidente da COPTAP e da Unisol, é uma cooperativa, é uma central de cooperativas solidária aqui no Brasil e aqui no estado do Piauí. O prefeito Veríssimo Siqueira, de Santa Rosa do Piauí, também mandando um abraço. E também algumas perguntas. Eu vou deixar mais para o final essas perguntas aqui dos internautas, algumas que estão sendo feitas aqui, para você ir respondendo. Mas também outros internautas do município aqui de Batalha, de Piracuruca, de Piripiri, de Oeiras, também jornalistas, destacando aqui a Vilma Rocha e o Paulo Pincel, que estão nos acompanhando, gente de União, de Campo Maior. Então, são mensagens de vários municípios ao mesmo tempo.
Mas o senhor falou agora há pouco de que elogiou, inclusive, a postura do governo no lançamento do Pro-Brasil, não é? O piloto aí da economia, o ministro Paulo Guedes, defende a estratégia de ter um Estado mínimo onde os investimentos devem vir da iniciativa privada. Eu lhe pergunto, muda o piloto ou muda a estratégia? E a segunda questão associada a isso, com toda essa crise, com o impacto na economia, é possível continuar com essa estratégia do Estado mínimo ou vamos ter que migrar para o Estado máximo, onde é o Estado que vai ser o provedor dos financiamentos? Bom, muito boa pergunta. De fato, deputado Lima, quem manda é o presidente, não é o ministro da Economia. Tanto que ele fez o anúncio do Pro-Brasil, aquele programa que foi anunciado, sem a presença de ninguém do Ministério da Economia. Estava lá o general Braga Neto, estava lá o ministro Tarcísio, estava lá outro general Ramos, do secretário de governo, e ninguém do Ministério da Economia. Não estava o ministro Paulo Guedes, não estava o secretário especial da Fazenda, Valderi, não estava o secretário do Tesouro. Então, você vê que há realmente duas visões agora dentro do governo. Se antes havia aquela visão única, fiscalista e totalmente liberal, que é a história do ministro Paulo Guedes, ninguém pode se surpreender, ele defende, ele acredita nessa solução. Eu discordo particularmente, mas é a visão dele. É bom lembrar que a economia não é ciência exata, é ciência humana, então você realmente tentar imaginar ou tentar fazer políticas, desenhar políticas para os agentes econômicos não é algo exato que um modelo matemático resolve. Existem várias nuances e por isso que é uma ciência humana, porque são comportamentos de empreendedores, comportamentos de trabalhadores, comportamentos de governos que se misturam e aí conduzem a economia. Então, o que eu quis dizer é que há uma orientação agora dentro do governo puxando para o lado do investimento público e topando o endividamento maior. Por isso que eu disse que é um bom sinal. Não sei se isso vai prosperar, porque certamente vai ter um conflito dentro do governo e vai ter que ter uma diretriz final arbitrada pelo presidente da República. Mas eu digo que já é um sinal positivo de cair a ficha, de entender que, no momento da crise, tem que ter investimento público. Se esse investimento vai ser de 300 bilhões ou de 30 bilhões, é que são elas, ok? Então, eu torço para que esse investimento seja maior, independente do governo federal ser oposição ao governo estadual e vice-versa. Mas a gente tem que torcer para que as políticas que a gente defende sejam concretizadas. E a gente defende totalmente o investimento público para iniciar esse processo. Não é que ele vai ser maior do que o investimento privado. É claro que o investimento privado, no final das contas, ele é maior do que o investimento público. Mas é ele que tem que sair na frente. É ele que sinaliza. Porque na hora que o investimento está sendo feito uma estrada, está sendo feita uma barragem, está sendo dando segurança hídrica numa região, você dispara investimentos privados, tanto porque há uma melhora na confiança, como também porque problemas de infraestrutura foram resolvidos e que os investidores dependem dessa, digamos assim, infraestrutura para diminuir os seus riscos, obviamente, e topar fazer os investimentos. Então, é esse casamento do investimento público com o investimento privado. Não pode... O que estava previsto no orçamento desse ano, deputado, da União, era 19 bilhões. Já se investiu mais de 400 bilhões no ano. Esse ano o previsto era 19 bilhões. Então, não pode. Esse número tem que aumentar e vai aumentar aí. Obviamente que dentro do conflito do governo, às vezes o conflito é normal, espero que haja uma composição do Ministério da Economia com o Ministério da Infraestrutura para destravar esses pacotes de obras. E o governo federal destravando esses pacotes de obra, é claro que os estados farão o mesmo e terão que ter esse direito de ter as operações de crédito para fazê-lo. Então, é um sinal, como eu disse, positivo. No meio de muita coisa
ruim, um sinal positivo que apareceu foi esse, né? Mas, obviamente, ninguém sabe qual é a resultante dessas duas forças que agora tem aí no governo federal em matéria econômica. Tomara que o lado do investimento público prevaleça e que a gente tenha um pacote de obras sendo desenvolvido. É uma mudança na estratégia política, né? E com a aproximação com o Centrão e com o toma lá da cá, como era dito por eles, então por que não na economia, né? Mas, secretário, você fala que houve um aumento nos investimentos. Tem se ouvido falar muito no governo federal, anunciado alguns recursos, socorro para os estados e municípios. Concretamente, o que foi que já veio para o Piauí e para que esse recurso foi destinado? Então, o que o Piauí já recebeu aí nessa pandemia de auxílio do governo federal, além desse auxílio emergencial que vai direto para as famílias? Olha, eu conferi com o secretário Florentino ontem, para a área da saúde, para o Fundo de Saúde do Estado, chegou 24 milhões de reais. No primeiro momento, foram 6 milhões e 400 em março e 18 milhões em abril. Teve algum recurso também para o Fundo de Assistência Social, mas um valor muito pequeno, não sei se chega nem a 2 milhões de reais, tenho que conferir com o secretário Santana. E de recomposição de receitas, chegou basicamente a recomposição do FPE de março, no valor, se eu não me engano, de 22 milhões de reais. Então, o que chegou efetivamente foram 24 milhões para a área da saúde, em torno de 2 milhões para a área da assistência social e 22 milhões de recomposição do FPE de março. Basicamente, foi o que chegou de recursos do governo federal. Isso é bem aquém do que já foi investido com recursos do Tesouro para o enfrentamento da pandemia, né? Com certeza, né? Falhou sua transmissão, deputado. Se você puder repetir. Eu digo, isso é bem aquém do que já foi investido com recurso do Tesouro do Estado para o enfrentamento da pandemia, né? Então, você tem um esclarecimento, porque a gente, deputado, até bom para esclarecer para a sua audiência, nós temos que separar o que está orçado para a pandemia, o que está contratado e o que já foi empenhado e pago, né? Então, nós estamos com um orçamento previsto de quase 300 milhões de reais exclusivamente para ações exclusivas de pandemia. Não é que foi gasto 300 milhões de reais. Em termos daquilo que já está contratado ou em processo de contratação, nós temos praticamente mais de 150 milhões contratados ou próximo a contratar, em processo de licitação, em processo de contratação. E nós já temos empenhado, devemos divulgar um portal para que todo mundo possa acompanhar mês a mês aquilo que foi gasto. Mais de 60 milhões de reais. A gente está apurando para não ter nenhuma falha na transparência desses recursos, para não misturar o que não é exclusivo da Covid com o que é exclusivo, para ficar claro, né? Para quem quiser verificar quanto já foi comprado de teste rápido, quanto já foi comprado de respirador. Para vocês terem uma ideia, a gente comprou anteontem 20 milhões de reais de respiradores. 20 milhões de reais, uma única compra. 20 milhões de reais em respiradores. Testes rápidos, né? Quanto já foi mais de 10 milhões de reais em testes rápidos, né? Então, a gente vai fazer isso, mas a população tem que entender para não misturar esses números. Tem o que está orçado, que é o que vai ser gasto em março, abril, maio, junho, julho, e aí por diante. Tem aquilo que já foi contratado e tem aquilo que já foi pago, né? Então, esses valores deverão convergir tudo para esse valor de 300 milhões ao longo dos próximos 2, 3 meses. Porque as despesas maiores, né? As despesas maiores é o funcionamento desses novos leitos de UTI. Então, respiradores é uma despesa muito grande, EPIs é uma despesa muito grande, mas os novos leitos de UTI, com os profissionais para trabalharem nesses novos leitos, é que é a conta maior, né? Então, isso facilmente é fácil perceber que essa conta vai chegar nesses 200, 300 milhões ou até mais aqui para o estado do Piauí.
Então, realmente, é uma despesa muito elevada, estava fora do orçamento. Então, eu estou, de um lado, com a queda da receita e, do outro lado, um aumento da despesa. Então, não tem como, né, não via ajuda federal ou a União continuar impedindo estados de receberem operações de crédito, aqueles que têm condições. É inevitável que isso aconteça. A questão é se isso vai acontecer antes ou depois do colapso de estados e municípios, né? Secretário, diante de queda da receita, você já começou a tratar, o que de fato está sendo priorizado? A Fazenda, atendendo a uma determinação do governador, não é? E tem o próprio Conselho de Gestão Financeira, o que está sendo priorizado pagar e de despesa ser realizada nesse momento? Então, o foco principal é a saúde pública, né? Eu tenho reuniões diárias com o secretário Florentino, né? A gente tentando fazer esses pagamentos aos fornecedores de forma que não haja solução de continuidade. Muitas dessas compras, os fornecedores, né? Não é nem o distribuidor, normalmente a indústria lá na ponta, lá na origem, ela só libera o contrato com o pagamento antecipado, para você ter uma ideia. Então, além da subida de preços, você ainda tem a exigência do pagamento totalmente antecipado. Isso é uma novidade em termos de administração pública e gera um complicador a mais. Fora aqueles casos em que você faz o contrato, não é? E, às vezes, é cancelado depois porque outro ente, ou a União, outro país, às vezes, pegou na frente, né? Isso aconteceu, foi noticiado, né, na imprensa, isso, disputa entre países por compras de respiradores, de testes, de EPIs, né? Então, isso é muito lamentável. Então, saúde pública é o principal nesse momento. Conseguimos os testes rápidos, finalmente. Estão chegando aí 10, 15 mil por semana. Então, está sendo feita mais testagem, mas precisamos de muito mais. Respiradores é o grande gargalo, mas atuamos em várias frentes, inclusive tentando essa pesquisa local aqui, um respirador bem mais barato, que ainda não foi homologado pela Anvisa, mas o governo do estado está incentivando essa pesquisa, porque aí seria uma solução caseira para um problema. O Delta, lá em Parnaíba, não é isso? Exato. O pessoal da startup Tron, do professor Gildário, um belo trabalho. Tomara que realmente seja efetivo e tenha a homologação da Anvisa o mais rapidamente possível. Então, você deixaria de comprar um respirador por 100 mil, 200 mil reais, por um valor bem abaixo de 20 mil reais, por exemplo, 10 mil reais ou até menos. Então, isso seria muito importante. Então, esse é um gargalo. E o outro gargalo é realmente a contratação de profissionais para os novos leitos que estão sendo feitos. Em cada hospital estadual, estão sendo ampliados o número de leitos, mais 10 leitos num, mais 5 no outro, mais 15 no outro. Vai ter um hospital de campanha. Mas e os profissionais para trabalhar nisso? É um outro problema que outros estados da federação estão enfrentando, já estão com a curva mais acentuada. Então, o problema é profissionais, né? Fora aqueles que se contaminam e têm que passar a quarentena de 14 dias. Então, é uma preocupação muito grande com a saúde desses profissionais. Tem que ser bastante cuidadoso com isso. Então, esse é o ponto principal. Outro ponto é o ponto da assistência social, claro, em volume menor, porque a maior parte tem que ser do governo federal, esse auxílio emergencial, mas temos feito algumas ações, como na educação, entregar o recurso da merenda escolar para os alunos de baixa renda, algumas políticas de cestas básicas também, de ticket de alimentação, isso aí tem procurado ser feito. Na segurança pública, né? Deixar tudo em dia, os pagamentos aí das operações planejadas, das diárias, dos policiais militares, policiais civis. Temos feito um esforço grande para colocar tudo isso em dia, tem melhorado bastante. E o pagamento do salário dos servidores. No restante, a gente tem procurado ver o que pode reduzir totalmente ou parcialmente. E os salários, secretário? Corremos algum risco de atrasar? Olha, esse pagamento agora desse mês já está garantido? o pagamento desse mês e dos próximos meses está garantido conforme o calendário. Se não houvesse a recomposição do ICMS e do FPE, aí sim,
o recurso dos salários estaria comprometido, né? Pelo menos não teríamos como honrar o pagamento dos servidores, mas está garantido esse salário de abril, que vai ser pago agora, começa hoje, né? Começa amanhã o pagamento já de abril, a primeira faixa, vai lá até o 15º dia útil, conforme o calendário divulgado, o mês de maio para ser pago em junho também, e certamente essa recomposição do ICMS virá ao longo do mês de maio, e a gente vai poder manter não só o salário dos servidores em dia, mas também os fornecedores. É fundamental que os fornecedores não tenham atrasos tão grandes, senão, às vezes, você vai ter o servidor recebendo o salário, mas vai faltar o básico, né, para o funcionamento da secretaria. Aqui, pelas mensagens que nós estamos recebendo, secretário, tem alguns questionamentos. Nós estamos chegando já quase ao final. Eu queria lhe repassar aí num bate-bola rápido, ver se a gente consegue responder algumas. Primeiro, registrando aqui a presença de pessoas, de internautas de mais municípios, gente de Brasília, registrando que está nos acompanhando, mas também de Parnaíba, de Santo Inácio do Piauí, de Jaicós, de Milton Brandão, de Picos, de outros municípios aqui do Baixo Parnaíba, mas não fez. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos bem rápidos, não é? Essa pandemia ela tem mostrado que o impacto maior é uma doença que começou, ou uma virose que começou, sobretudo transportada pelos ricos que viajavam a negócio, a turismo, né? Mas o impacto maior dele ela se dá exatamente nas camadas mais pobres, né? Então, diante disso, qual é o espaço que nós teremos aí no pós-coronavírus, no pós-pandemia, para discutir a renda mínima? Inclusive, é uma proposta há bastante tempo defendida pelo o nosso deputado Nazareno Fonteles, né? Também pelo Eduardo Suplicy e por muita gente hoje. Então, esse é um debate que está vindo muito à tona. Na sua avaliação, qual é a condição que a gente tem para começar a discutir isso e colocar em prática? Bom, deputado, eu acredito que a renda mínima, né, essa renda básica de cidadania, ela em vários países do mundo irá se tornar algo permanente. Já tinha discussões em países da Europa sobre isso, né? Tentativas de implementar isso. Essa é uma discussão que estava avançando em termos acadêmicos, em termos, vamos dizer assim, de organismos multilaterais. Então, essa pandemia, como nós vamos conviver com ela, não com o pico dela por muito tempo, mas com a presença dela há muito tempo e os efeitos dela por muito tempo, eu tenho certeza que muitos países irão implementar essa renda básica de cidadania, essa renda mínima, talvez não no patamar agora que está sendo estabelecido. Em alguns lugares, essa renda está sendo de $1.200, $2.000, né? Mas num patamar menor, mas de forma permanente. Eu não sei se o Brasil, nesse momento, vai ter essa condição, mas nós temos que lutar por isso, porque essa é uma política que ela funciona. Eu tenho dito isso, tenho conversado muito com meu pai sobre isso, não apenas pelo aspecto social, que é o mais importante. Você garantir que nenhuma pessoa, em nenhuma hipótese, não é, tenha que passar fome, né? Que tenha o mínimo para sobreviver. Mas também por uma razão econômica. O Bolsa Família já demonstrou cabalmente que o recurso que você injeta diretamente no Bolsa Família vira consumo e faz a roda da economia girar. E o benefício econômico ele é maior do que a despesa pública, digamos assim, que é feita. Então, acho que muitos países irão amadurecer nesse sentido, irão implementar, e aqui no Brasil, mais cedo ou mais tarde, vai chegar também a ser algo, né, universal. Né? E aqueles que tiverem melhor condição, né, obviamente, com o tempo, você vai excluindo
essas pessoas, porque não faz sentido você dar a renda mínima para... Mas por uma questão de burocracia, tudo é melhor dar para todo mundo, não é? Aí você vai virar consumo e depois você vai criando escalas, né? Aqueles menos favorecidos recebem um pouco mais e faz uma tabela regressiva, digamos assim, né? Porque cada vez mais os estudos demonstram isso. Quando eu atuo na camada mais pobre da população, o efeito econômico é melhor ainda, é mais robusto ainda. Então, eu acho que nós vamos evoluir para isso, né? E está de parabéns, deputado, senador. Secretário, tem aqui algumas perguntas. Senador, e ele ia lá em casa. Ok, secretário, tem aqui algumas perguntas que são coisa muito prática. Tem pergunta aqui de prefeitos perguntando: e o Finisa? Quando vai retomar as obras que tinha recurso garantido? Está paralisado por alguma medida do governo estadual ou da Caixa Econômica? Quando retoma? E o pagamento de outros investimentos, de obras que estavam em andamento e que foi suspenso, que às vezes tem medição. Tem alguma previsão ou só quando se tiver um horizonte aí no pós-pandemia? Boa pergunta. O contrato do Finisa, os dois contratos sofreram aditivos. Antes da pandemia, antes desse problema da pandemia, houve aditivos nesses contratos, em função de remanejamentos, às vezes, entre algum componente de uma obra para outra, um recurso que estava previsto para uma obra sobrou ser colocado em outra. Remanejamento normal que é feito. Bom, nesse processo de aditivo veio a pandemia. Quando agora finalizou a análise do aditivo, entrou-se na discussão sobre a suspensão ou não da dívida da Caixa. O Estado do Piauí entende que essa dívida já foi suspensa, a Caixa entende que não, mas isso está sendo resolvido agora, essa semana, com o Senado Federal, porque esse ponto, como eu já disse no começo aqui da live, da Caixa e do BNDES, não há controvérsia. O governo federal já topou. É só uma questão de estabelecer ou numa medida provisória ou na lei. Como não teve esse problema da lei aprovada na Câmara, está sendo diferente da que vai ser aprovada no Senado, mais alguns dias isso está solucionado. E nós não teremos mais nenhum tipo de pendência com a Caixa e os recursos vão voltar a serem liberados como já estavam sendo. Lembrando que houve a paralisação por algum tempo por causa do aditivo. O aditivo já está pronto. Hoje o problema é a questão da suspensão das dívidas com Caixa e BNDES. Então, meu prognóstico, até o final da próxima semana está tudo resolvido. Ok. Os terceirizados. Tem aqui uma pessoa perguntando, mais de uma pessoa, sobre alguns terceirizados que, porventura, estejam atrasados. Tem previsão ou isso está dentro da programação de desembolso? Eu preciso saber qual é o órgão, Lima, porque informação que eu tinha da minha equipe é que a maioria dos contratos estava em dia com os servidores. O Estado poderia estar devendo ainda a folha de fevereiro e de março, que foi a que venceram agora, mas as empresas tinham honrado o salário. É preciso dizer qual é o órgão em que há esse atraso. Todos os pagamentos de 2019 foram feitos, os de janeiro foram feitos, alguns de fevereiro também. Então, o que pode estar atrasado ainda é o de março, que é pago em abril. Então, é bom saber aí qual é o órgão específico. Ok. Contrapartidas de alguns convênios. Tem previsão de liberação? Tipo, está situando aqui do Vivo Semiárido, do Progere, tem previsão ou não? Eu não sei qual é a demanda. Normalmente, as contrapartidas estão na nossa prioridade, porque às vezes é um recurso pequeno que se multiplica com o recurso federal que veio do convênio federal. Eu preciso saber qual é o caso. Aí, do FIDA, eu não sei se tem alguma PD em aberto. Creio que não tenha nenhum pagamento em aberto do FIDA, não. É muito genérico aqui, eu não consegui identificar a pessoa. Mas, secretário, nesse tempo, nessa crise de pandemia, uma das questões que veio muito à tona foi sobre o papel da internet e da ciência, não é? Então,
eu acho que passa a ganhar mais força, embora haja aí um duelo entre uns que defendem e que não. Qual é a sua visão sobre isso? Qual é o que a tecnologia, digamos, da internet, qual é o papel que ela vai ganhar? Ela vai continuar? Vai ter digamos, uma ampliação do seu papel e da ciência como um todo? Qual é a sua avaliação sobre isso? Não, olha, eu sou um defensor da ciência, da tecnologia. Agora, tudo que é novidade, né, tem as suas falhas. Obviamente que a internet, né, ao mesmo tempo, é um instrumento de democratização da informação, que era um problema antigo, digamos assim. Antes havia um problema de manipulação da informação, de monopólio da informação, digamos assim. A internet, de certa forma, ela possibilitou essa democratização. Mas, ao mesmo tempo, surge falhas nesse novo processo, relacionada principalmente às fake news, à manipulação, né, a uma falta de leitura mais aprofundada por parte das pessoas, que às vezes são enganadas por esses instrumentos de massa. Mas eu acredito que a própria tecnologia, ao longo do tempo, né, junto com o aperfeiçoamento da legislação, junto com instrumentos que vão sendo colocados, vai aperfeiçoando essas falhas e o mundo vai evoluindo. Então, eu acredito que esse andar da ciência, da tecnologia, ele é cheio de percalços, vamos dizer assim, mas a resultante ela é positiva. O que nós temos que fazer, muitas vezes, é usar, né, entender que a política tem que ser usada, né, para melhorar, aperfeiçoar isso que está acontecendo. Tem que olhar, preservar a parte boa, né, que, como eu falei, essa democratização da internet, do conhecimento, você está mais fácil as pessoas buscarem informação e conhecimento, mas, por outro lado, a facilidade de alguns grupos, pelo menos por algum tempo, manipular algumas pessoas. Mas pior, eu acho, era quando você tinha um grupo, né? Apenas um único grupo, comandando toda a mensagem à população, todo o monopólio da informação e o monopólio até do conhecimento. Então, se você olhar a história da humanidade, você vê essa democratização cada vez maior da informação e do conhecimento. Mas nunca vai deixar de ter digamos assim, as pessoas mal intencionadas, não é, de utilizarem essa democratização, usar os algoritmos, né, que essa tecnologia permite para manipular. Mas, no fundo, as pessoas aprendem a conviver com isso e vem o contrapeso e a coisa vai melhorando. Então, eu sou um entusiasta, sim, os mecanismos da ciência e da tecnologia, mas sabendo que muita coisa depende da política, para você legislar, criar procedimentos para impedir, né, o mau uso, né, da ciência e da tecnologia. Há uma expectativa de que essa comissão parlamentar de inquérito está investigando aí os fake news, né? E outras investigações que, inclusive, resultaram aí, disse que resultaram na derrubada do ministro, do primeiro diretor-geral da APF, do próprio ministro, que isso possa também resultar em recomendações de medidas de contenção desses abusos da utilização da internet, dessa tecnologia que tem ajudado. Mas, secretário, ficou uma pergunta que, no desenrolar, terminei e eu gostaria de fazer com uma última pergunta. O senhor dizia lá atrás que o maior impacto da pandemia na economia é na iniciativa privada. E a pergunta é, nos grandes ou nos pequenos empreendimentos? Não é? Então, que medidas o senhor teria para a gente poder ajudar, que o Estado tomaria para aliviar esse impacto? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Sem dúvida, nos pequenos empreendimentos, deputado Lima, porque os grandes empreendimentos, normalmente, eles têm mecanismos de financiamento também. Eles sofrem muito no momento desse, mas eles têm muito mais facilidade de, junto ao mercado financeiro, não é, se financiar por esse período.
né? Então, eles têm linhas de crédito, às vezes, pré-aprovadas, então eles podem resgatar e aí vão sobrevivendo. Claro, vai afetando a sua atividade, vão tendo prejuízo, mas sofrem menos. O micro, o pequeno empresário, esse não. Esse não tem essas alternativas de crédito, então ele sofre muito mais. Eles são os que empregam mais e, portanto, demitem mais, porque não sobrevivem nesse momento. E, portanto, é os que precisam ser ajudados, tanto com linhas de crédito, como também com medidas tributárias. Então, os estados, eu, como presidente do Concefaz, liderei esse movimento para a gente aprovar, por unanimidade, 27, o diferimento dos tributos dos micro e pequenos empresários. Então, o Simples Nacional está diferido. Oi? Que medidas já foram aprovadas aí a nível de Concefaz ou a nível estadual para reduzir algum encargo ou tributo dos pequenos e médios empreendedores? Nos tributos foram adiados, postergados por 90 dias, né? Todos os tributos dos micro e pequenos empresários, tributos municipais, estaduais e federais que estão juntos no Simples Nacional, chamado. Essa é uma medida. E hoje a luta é para que o governo disponibilize linhas de crédito. Não adianta você liberar o dinheiro para os bancos e esse dinheiro não chegar nas empresas. Se os bancos continuarem com seus critérios rigorosos de financiamento, não vai chegar na ponta. Então, vai fechar por completo. Então, esse é o setor realmente que mais nos preocupa e por isso que o Estado, mesmo na sua dificuldade financeira, fez esse gesto que ajuda um pouco, né, esses micro e pequenos empresários. Foi adiado por quanto tempo? Qual foi o prazo de adiamento? 90 dias. Como é que... Abril, maio e junho foi adiado por 90 dias. Então, abril foi para julho, maio Fica, tinha uma pergunta aqui nas redes sociais e é sobre isso. Alguém deixou de recolher e mesmo assim... Você ouviu? Não, estou ouvindo, não. Falhou. É o seguinte, o prazo de prorrogação do pagamento desses encargos, ou tributos, né? E tinha uma pergunta aqui nas redes sociais acerca de validade das certidões negativas. Pelo que eu entendi, alguém deixou de recolher e precisou de uma certidão negativa para realizar alguma operação contratual e não estava negativado, porque tinha deixado de recolher. Você tem como me ajudar a esclarecer isso, por favor? Eu tenho que ver qual é o caso concreto. Houve algumas postergações de prazos administrativos, deputado. Eu não sei qual é o caso específico. Então, se foi porque a pessoa não pagou o tributo realmente. Mas, no caso do Simples Nacional, o imposto de abril foi postergado para julho, de maio para agosto e de junho para setembro. 90 dias. Ok. Bom, e para encerrar a sua fala, quais as lições que você tira dessa pandemia que a gente pode levar para o futuro, né? Então, queria que você concluísse fazendo ponderações sobre isso. Bom, as lições que a gente tira, deputado, primeiro é que o mundo tem que fortalecer os seus organismos multilaterais de cooperação. Essa pandemia provou que há uma desarticulação do mundo quando eu tenho um problema de ordem mundial. Então, essa colaboração maior entre os países, fortalecida através desses organismos internacionais, é muito importante. Organismos esses que têm uma governança corporativa forte, com todos os países participando, com muita transparência. Isso demonstra isso. Outro ponto é a necessidade dos países, dos estados nacionais, garantirem condições mínimas, para os seus trabalhadores, as suas populações mais carentes, e valorizarem mais essa questão do cuidado com a saúde. Queira, quer não, se pensa muitas vezes em economia e se pensa pouco
na qualidade de vida, na longevidade. Então, até os parâmetros para medir, às vezes, desenvolvimento, envolvem pouco, dão pouco peso a essas condições de saúde, qualidade de vida, de expectativa de vida. Então, é esse outro ponto muito relevante. E o quarto papel, a importância da atuação do Estado de forma eficiente, é bom que se diga, mas fundamental na prestação de serviços públicos e na retomada, né, do crescimento econômico, não só como coordenador, mas muitas vezes investindo também uma parte do orçamento em obras públicas para liderar o processo de retomada. Eu acho que isso é o que fica claro depois de uma crise dessa magnitude. Oi, secretário. Está me ouvindo? Eu estava lhe ouvindo, não sei se me ouviram, eu falei bastante. Bom, lhe ouvir. Então, secretário, eu gostaria aqui, para encerrar mesmo, lhe agradecer de coração pela sua disponibilidade, pela sua exposição, e espero que a gente possa ter atendido aí a expectativa, né, e a curiosidade dos internautas, né? Então, e pedir aos internautas que, de fato, interajam através das nossas redes sociais e enviem suas perguntas, suas sugestões para as próximas lives, que acontecem segunda, quarta e sexta-feira, não é? Então, nós estamos tratando, por enquanto, dessas temáticas relacionadas aí à pandemia. Então, era isso, lhe agradecer aí de todo o coração e um forte abraço, até nos ver, não é? E que a gente possa fazer esse enfrentamento aí com saúde e paz para poder ajudar a defender os que mais precisam. Um abraço, deputado, a todos os internautas aí que estão acompanhando em várias cidades do Piauí, de fora do Piauí. Um prazer aqui ter esse momento aí com os amigos aí que estão lhe acompanhando do nosso partido, de todos os internautas aí que acompanham as suas redes sociais. Um abraço. Muito obrigado e até a próxima. Agradecer também a nossa equipe técnica que está aí nos apoiando. Um forte abraço. Muito obrigado. Boa noite.